mas como estamos nesta semana especial e lembrando os acontecimentos dos últimos dias de Jesus, nós vamos pensar então naquilo que eventualmente terá-se passado na quarta-feira Santa, quarta-feira da Semana Santa, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar que os últimos dias de Jesus antes da cruz seguiram de uma certa maneira um ritual, ou seja, foram repetitivos. Jesus, no domingo, quando chega a Jerusalém, adentra a cidade, lembramos isto domingo passado, no domingo de Ramos, com uma celebração muito grande, mas no fim do dia ele vai para Betânia, ali à casa de Lázaro, Marta e Maria. Eram pessoas que tinham boas condições financeiras, podiam receber a Jesus e aos seus discípulos, e ali Jesus vai passar a noite. Ele vai ali repousar, a cidade de Jerusalém estaria muito cheia de gente. Recordar aos irmãos que, apesar de Jerusalém não ser uma cidade tão grande, já era uma cidade talvez para uns 250 mil habitantes naquele tempo, era muito significativo, mas que durante a época da Páscoa, Jerusalém tornava-se, se não a maior, uma das maiores cidades do mundo, com mais de 1 milhão de pessoas participando. Nesta época, a maior cidade do mundo era Roma, a capital, teria entre 1 a 2 milhões de habitantes e, portanto, Jerusalém tornava-se uma grande metrópole. E, é claro, extravasava por todos os lados e havia muita necessidade de ocupar as cidades satélites, as pequenas aldeias e vilas próximas de Jerusalém. Betânia não ficava tão longe assim, dava para ir a pé e voltar no fim do dia, e foi isso que Jesus fez. Segunda-feira ele deslocou-se para Jerusalém, esteve essencialmente no templo. Voltou no fim do dia para Betânia. Terça-feira, a mesma coisa. Estes dias são os dias de confronto. Se os irmãos lerem o texto, vão ver que são dias em que Jesus está no auge, não é? Está a chegar ao fim este debate entre Jesus e os líderes religiosos. Eles já não aguentam mais. Principalmente depois que no domingo Jesus tomou aquela atitude tão drástica de fazer a purificação do templo. Para eles aquilo foi terrível. Como é que Jesus podia ter esta atitude? Eles ali já estavam mais do que decididos que Jesus tinha que desaparecer. Mas os confrontos continuam, eles ainda tentam estratégias, ainda surgem grupos a tentarem arranjar uma artimanha para que Jesus escorregue e caia, mas não conseguem. Jesus sempre responde de uma maneira muito mais capaz e por fim Jesus lhes põe uma pergunta que eles não conseguem responder. E diante da multidão que se reúne diariamente no templo, fica notória a superioridade de Jesus. Quarta-feira provavelmente, irmãos, foi o último momento em que Jesus esteve no templo. Na quarta-feira, Jesus mais uma vez veio de Betânia, mais uma vez foi para o templo e novamente esteve ali a ensinar e a ministrar. Neste dia, ao deixar o templo de Jerusalém na quarta-feira, é provável que Jesus não tenha mais voltado lá. Na quinta-feira, quando Jesus vem para Jerusalém, ele não vem para o templo, ele vem para participar com os seus discípulos numa celebração especial, onde vai ser instituída a última ceia. E isto nós vamos pensar amanhã, porque amanhã é que é quinta-feira. Hoje vamos pensar ainda na quarta. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 24. Pensando neste trajeto diário de Jesus, Betânia, Jerusalém, Jerusalém, templo, saindo do templo, voltando para Betânia no fim do dia, vamos imaginar então que isto provavelmente se passa na quarta-feira, quando Jesus está no fim do dia a terminar a sua atividade e ele sai para seguir a Betânia. Jesus tem em mente o que vai acontecer, ele sabe que tudo está armado para a sua traição, ele também sabe aquilo que está pensando fazer na quinta-feira. Jesus tem consciência de que deve ser o último momento dele no templo. Templo que para ele era muito importante, irmãos. Vamos lembrar que não podia deixar de ser assim para qualquer judeu do primeiro século. Era ali o símbolo da unidade da sua nação. O local onde se manifestava de uma maneira especial a presença de Deus. É claro que no domingo Jesus tinha dado a entender ao povo, através da purificação do santuário, que ele era mais importante do que o templo. Porque ele vinha trazer uma presença de Deus que não era mais limitada a um local e a um grupo de pessoas, mas passava a ser uma coisa universal, muito mais profunda e para todos aqueles que assim quisessem. Mas vamos ler então esta primeira parte deste texto chamado Sermão Profético, e apenas dos versículos de 1 até 14, diz assim:
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar, para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as etnias, e então virá o fim. Jesus sai do templo e, tendo estado ali tantas vezes, novamente os seus discípulos chamam a atenção de Jesus para a grandeza, para a magnificência do templo de Jerusalém. Este templo não estava pronto, os irmãos devem entender isto. O templo levou cerca de 46 anos a ser construído e ele só vai estar terminado mais ou menos 2 décadas e pouco depois de que Jesus morreu. Portanto, o templo não está completo, mas a parte principal dele já está edificada. Ele é grandioso, é muito bonito. Herodes utilizou mármore especial, mármore branco, mármore verde e mármore pintado, aquele mármore que tem manchas de várias cores mais claras, de maneira que o efeito que a colocação das pedras tinha no santuário era um efeito de onda, parecia um efeito especial, e as pessoas ficavam deslumbradas quando chegavam ao templo de Jerusalém. As suas pedras exteriores tinham 12 metros de comprimento, 4 metros de altura e 5 de largura. Eram pedras gigantescas. E mesmo as mais interiores eram compostas por pedaços que tinham cerca de 5 metros de comprimento e 1 de largura. Eram grandes pedras, eram pedras muito grandes e realmente era tudo magnífico. Mas o Senhor Jesus não se deixa impressionar por aquilo que ele está a ver. Jesus diz aos seus discípulos e chama a atenção deles. Muito interessante, irmãos, porque aquilo que Jesus faz aqui é o que ele faz sistematicamente ao longo da sua vida. Jesus nunca baseou o seu ensino e a sua autoridade no ensino de outros mestres. Hoje nós fazemos isto com frequência, principalmente quando estamos a defender posições. Há irmãos aqui que já tiveram estudos universitários e sabem que quando estamos a defender uma tese de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, não é? Nós temos sempre que fazer inúmeras citações. E a base do nosso argumento tem que ser sempre outra pessoa qualquer. Segundo fulano disse, segundo Cicrano escreveu, e depois no fim há quase tantas páginas de notas bibliográficas quanto texto. Mas Jesus nunca fez isto, porque ele tinha autoridade. E ele diz, em verdade vos digo. E quando Jesus dizia isto, ele estava apenas chamando a atenção para que a sua afirmação ia ser completa, cabal e sem dúvida. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O caminho de Jesus de Jerusalém para Betânia era obrigatoriamente pelo Monte das Oliveiras. Portanto, aqui, irmãos, o que se passou foi, Jesus chegou ali de manhã cedo, passou o dia inteiro a ministrar, provavelmente muitas pessoas o procuraram, eram dias exaustivos, cansativos. E ao fim do dia, quando Jesus volta para Betânia, ele sai de Jerusalém e desce pelo o vale de Josafá e depois sobe o Monte das Oliveiras. E ao chegar ao topo do monte, é hora de parar um bocadinho para ganhar fôlego para os quilómetros que faltam até Betânia. E ali parado, Jesus está de frente para Jerusalém e de frente para o templo. E ali aproximam-se. Os outros evangelistas nos explicam. 4 discípulos. Pedro, André, Tiago e João.
aquele núcleozinho muito próximo, muito chegado dos 4 irmãos que eram, não é? 2 a 2 irmãos. Eles querem saber de Jesus. E Jesus então vai-lhes falar sobre o que vai suceder. Vai-lhes contar a respeito da destruição desta cidade e daquele templo onde não ficará pedra sobre pedra. Deixa compartilhar com os irmãos algumas imagens que ajudam-nos a ter uma ideia daquilo que Jesus sabe que vai acontecer e está a descrever aos seus discípulos e que eles ainda não conseguem captar a 100%. Aquilo que Jesus viu provavelmente seria isto, o templo de Jerusalém. Vejam, irmãos, que esta é uma maquete daquilo que o templo seria e já a maquete em si já nos chama a atenção porque é grandioso, não é? Vamos lembrar que a maior parte dos discípulos de Jesus são galileus. Eles não são da Judeia. Não estão acostumados a ver isto. Quando eles vêm das suas aldeias, acostumados com os seus barquinhos de pesca, isto é grandioso, até para nós é, imagina para eles. Chegarem ali, olharem para toda esta, não é, todos estes pátios, toda esta grandiosidade, e ali no centro, aquele templo gigantesco, e olhar para aquilo e pensar que não ia ficar pedra sobre pedra, era muito confuso. É difícil de entender que poderia ser assim. Mas o Senhor Jesus sabia o que ia acontecer. Nós sabemos historicamente, irmãos, próxima imagem, que Jesus sentado aqui, não é? Sobre o monte, ele está a olhar aquilo que os irmãos estão a ver. Ele está numa posição privilegiada. O Monte das Oliveiras fica um bocadinho mais alto do que o Monte Moriá. Então dá para ter uma perspectiva completa da cidade. E Jesus, a olhar para ela, lembrem-se quando Jesus vai entrar em Jerusalém no domingo, ele já tinha chorado. E já tinha dito aos discípulos que a cidade ia ser destruída. Agora ele vai especificar ainda mais aos discípulos o que vai acontecer. Quando nós olhamos para a história, irmãos, sabemos que passados alguns anos, por volta da década de 60, anos 62, 63, há uma grande convulsão no Império Romano. O imperador Nero foi um dos piores imperadores e quando ele morre ele não deixa sucessor. Então há uma guerra civil enorme. Talvez aquilo que Jesus descreve aqui sobre nação contra nação, não é? E de muitas guerras e rumores de guerras tivesse a ver com isto. Os imperadores às vezes sucediam-se através dos combates. E quando Nero morre e não deixa sucessor, há uma série de lutas ali. Primeiro vem Galba, que era o general que estava na Gália e que estava muito próximo e, portanto, rapidamente ele chega a Roma e toma o poder, mas depois vão surgir outros. Então, Galba, Otão e Vitélio são 3 generais romanos que sucedem-se no poder em apenas um ano. Mas nenhum deles consegue resistir a Vespasiano. Vespasiano era o general das tropas romanas que dominava as legiões do Oriente e que estava nesta altura na Palestina a lidar com a revolta dos judeus. É ele que começa a derrotar os judeus e prepara o cerco de Jerusalém. Mas ele é chamado para, digamos, defender a sua posição. E ele vai enfrentar Vitélio. E ao vencê-lo torna-se o imperador e deixa o seu filho mais velho, Tito, como responsável pelas tropas. É por isso que no ano 70, Jerusalém vai ser destruída não por Vespasiano, mas por Tito. Apesar de que Vespasiano tinha começado as lutas e tinha começado o cerco. É Tito o filho que vai fazer o trabalho final. Vespasiano vai se tornar imperador, ele vai ser um bom imperador e o seu filho vai sucedê-lo no trono, como era pouco comum naquele tempo, mas é o que vai acontecer. As imagens que nós podemos mostrar aos irmãos dão-nos a ideia do que sucede. Aqui, um bocadinho mais distante de onde Jesus estaria, olhando para a cidade e imaginando o que ia acontecer quando a cidade fosse cercada pelas tropas romanas e incendiada. Na imagem seguinte, esta é uma ideia, portanto, em termos de gráfico, do que poderia acontecer no cerco da cidade. As cidades eram cercadas, eram feitos fossos e depois havia grandes armas de guerra, não é? Que eram catapultas e também grandes torres que eram construídas e empurradas até chegar à torre para facilitar a invasão da cidade. E os romanos tiveram que lutar muito para conseguir tomar Jerusalém, porque era realmente uma cidade muito bem fortificada. Na imagem seguinte tem uma ideia de uma destas torres sendo levadas, não é? Os irmãos por trás podem ver a muralha e a torre vai sendo uma verdadeira máquina de guerra, vai sendo levada para, através dela, os soldados subirem e chegarem ao nível onde estão as muralhas. Próxima. Quando finalmente os romanos entram na cidade, o massacre é terrível. O número de mortos que é eliminado durante a guerra, durante esta batalha final do cerco de Jerusalém, é muito variável. Há quem fale em mais de 1 milhão de pessoas a morrer. Nós sabemos que cerca de 100 mil judeus foram capturados e vendidos como escravos.
No entretanto, dentro de Jerusalém também não houve paz. E eles lutaram entre si. Havia 4 fações lutando entre si dentro de Jerusalém, uns contra os outros, além de lutarem contra os romanos. E, portanto, foi realmente algo dramático, muito além daquilo que nós podemos entender. Próxima. Este é o arco de Tito. Os irmãos aqui que já foram a Roma sabem que ele está ao lado do Coliseu. Foi aí colocado para honrar a vitória que Tito tem sobre os judeus. E dentro do arco os irmãos encontram a imagem seguinte, que é a pilhagem do templo, não é? Os romanos a levarem o que tinha de interessante dentro do templo de Jerusalém para ser levado. O que acontece é que não somente a cidade é destruída, mas o templo é arrasado. Não acontece ainda o que Jesus descreve aqui, porque ainda é mantida alguma estrutura. Será cerca de 50 anos depois, na última revolta de Bar Akiva, que aparece como um Messias fora de época, que os romanos finalmente vão entender que não dá. Jerusalém tem mesmo que ser arrasada. E um general romano chamado Rufus não somente derruba todas as pedras da cidade, mas ele lavra a zona onde estava o templo de Jerusalém. E esta é uma maneira de dizer aqui, não sobra mais nada, só vegetação agora. Ele lavra a terra e semeia sobre aquilo que tinha sido o templo de Jerusalém. Só no nosso século é que os judeus readquiriram esta terra e conseguiram edificar uma parte daquilo que poderiam ser as muralhas de antigamente, dos muros do templo, naquilo que os irmãos conhecem como o Muro das Lamentações ou o Muro Ocidental. Este é o local mais sagrado do mundo para os judeus. Eles aqui vêm usando pedras, algumas talvez do tempo de Jesus, mas isto é uma construção relativamente recente, em que eles usam material para edificar. Isto não ficou do tempo de Jesus. O Senhor Jesus está falando então aos seus discípulos, para que eles prestem atenção no que vai acontecer. Vejam, irmãos, que os discípulos continuam tendo uma visão extremamente fechada, limitada. É a visão do judeu do primeiro século sobre o que vai acontecer. A pergunta que eles fazem a Jesus demonstra bem. Diz-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles estão falando sobre 3 coisas diferentes, mas pensam que vão acontecer simultaneamente. Porque na perspectiva do judeu do primeiro século, a vinda do Messias culminava com uma grande vitória militar, uma destruição de todos os adversários e o estabelecimento final daquilo que seria o reino de Deus com uma mudança universal. O Senhor Jesus vai responder à pergunta deles, mas aquilo que Jesus responde acontece em 3 tempos diferentes. Dentro da previsão de Jesus, há coisas que dizem respeito à destruição de Jerusalém, como não ficará pedra sobre pedra. E depois, mais tarde, no sermão, Jesus vai dizer sobre a necessidade de fugirem e quem estiver, não é, a perceber que as coisas te vão complicar-se, tem que fugir depressa, porque senão vai ser apanhado na destruição da cidade. Tudo isto vai sendo narrado pelo Senhor Jesus. Depois há a outra parte em que Jesus fala aqui, que não tem a ver com a destruição de Jerusalém, mas com a proximidade da sua vinda, dele. E também algumas coisas que seriam propriamente do fim dos tempos. Mas são 3 coisas diferentes. Eles pensavam que era uma só, e Jesus fala sobre as 3. Lembrar aos irmãos um pormenor que é sempre importante nós irmos recordando. A igreja de Jesus sofreu muito pouco com a destruição de Jerusalém. Quase nada. O judaísmo quase que foi destruído quando a cidade é tomada. Sobram os fariseus, que ainda viviam em alguns locais distantes e que estabelecem uma nova forma de judaísmo, que é a que nós conhecemos hoje em dia, até agora. Mas a igreja de Jesus quase não sofreu a destruição de Jerusalém. Sabem porquê? Os irmãos lembram-se porquê? Por causa de Atos, capítulo 8. A igreja foi perseguida em Jerusalém. É que muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as coisas e nós não conseguimos entendê-las. Da perspectiva que nós estamos a ver, só pode ser mau. Mas o Senhor não sabe só o que está a acontecer naquela hora, Ele sabe o que vem depois. Certo? Quando a igreja é perseguida em Jerusalém e eles têm todos que fugir da cidade, certamente pensaram, isto é mau, isto é dramático, isto é horrível, e agora como é que a igreja vai sobreviver? Mas a igreja sobrevive exatamente porque é dispersa. Porque ela espalha-se e cresce no império inteiro. E em Jerusalém quase não fica ninguém. Quando Jerusalém vai ser destruída pelos romanos, a igreja de Jerusalém representava muito pouco daquilo que era o cristianismo e resiste sem qualquer dificuldade. Jesus chama-nos a atenção para alguns pontos que são importantes para nós.
Primeiro, ele chama-nos a atenção, irmãos, para estarmos atentos, para prestarmos atenção em falsos cristos e em falsos profetas. O Senhor Jesus fala claramente que os seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, precisamos estar atentos àquilo que está à nossa volta e não podemos aceitar qualquer tipo de reivindicação com facilidade. Irmãos, hoje vivemos um tempo que é difícil nesse aspecto. Há tanta gente por aí com a Bíblia na mão, há tanta gente por aí pregando aparentemente com tanta convicção e com tanta autoridade. Há tanta gente ensinando coisas que são contrárias àquilo que é a palavra de Deus, mas citando a Bíblia com toda a segurança. E como é que vamos fazer? Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento. Nós precisamos crescer no nosso conhecimento da Bíblia. Nós precisamos gastar tempo com a palavra do Senhor. Nós precisamos ler aquilo que está ao nosso alcance hoje em dia, porque há muito material que está ao nosso alcance. Houve tempos, e ainda há lugares no mundo, em que o acesso ao material para o estudo da Bíblia é muito limitado. Mas, irmãos, nós temos tanta liberdade. Talvez o nosso problema hoje é que nós temos liberdade a mais, se calhar, não é? É tão fácil para nós. Temos Bíblias de estudo com tanto acesso. Temos comentários bíblicos, temos materiais da internet que são gratuitos para qualquer um gastar tempo e estudar a palavra do Senhor e não ser enganado com facilidade e não ser levado por qualquer vento de doutrina. É isto que o apóstolo Paulo depois vai dizer àqueles a quem escreve, chamando-lhes a atenção que têm que ser seguros, que têm que ser firmes e não podem continuar como bebés em Cristo. O Senhor Jesus chama a atenção para os seus discípulos de que eles não devem aceitar qualquer um que se apresenta como profeta, qualquer um que diz que vem em nome do Senhor, porque isto não seria assim e muita gente viria para escandalizar. A segunda coisa importante, irmãos, é que o Senhor Jesus nos diz de forma muito clara que os seus servos, que aqueles que seguissem aquilo que ele ensinava, acabariam por sofrer perseguição. Jesus nunca enganou os seus discípulos. E longe de prometer a eles uma prosperidade fácil e barata, como hoje nós ouvimos em muitos lugares, Jesus disse claramente: vocês vão ser entregues, vocês vão ser atormentados, vocês vão ser mortos e vão vos odiar por causa do meu nome. Hoje, irmãos, aquele que quiser ser fiel ao ensino que Jesus dá, vai ser perseguido de todos os lados. Vai ser perseguido por aqueles que têm religião e vai ser perseguido por aqueles que não têm religião. Pela mesma razão, pela convicção que nós apresentamos. Aqueles que têm religião, irmãos, vão nos perseguir porque vão apresentar a sua religião, as suas regras, as suas cerimônias, as suas leis, como uma forma da salvação. E nós vamos dizer: não, a salvação é pela graça. Jesus fez a obra e por isso não vão nos aceitar. Aqueles que não têm religião, hoje defendem o relativismo, ou seja, cada um tem direito à sua própria verdade. Tu é que sabes o que é que crês. E se tu crês assim, está bom para ti, está bom para mim, eu respeito a tua, respeitas a minha, ficamos todos numa boa. E nós dizemos: não é verdade, existem coisas que são absolutas e nós queremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por isso vamos ser perseguidos, irmãos. Os irmãos já viram que nós não temos para onde escapar, somos apanhados dos dois lados. Se quisermos ser fiéis, nós temos que entender que será assim. Nós não podemos baixar os braços, nem condescender. Isto não significa que vamos nos tornar pessoas amargas, nem duras, nem distantes. O amor de Cristo tem que estar em nossos corações, mas nós temos que compreender que a perseguição da Igreja do Senhor é algo natural. Jesus o previu. E ele disse, irmãos, notem bem como o texto fala, que a iniquidade ia crescer e o amor ia esfriar. Estamos a caminho, irmãos, de uma sociedade muito triste. Havia valores na nossa sociedade há não muito pouco tempo. E não tenho idade para vos falar daquilo que acontecia há muito tempo atrás. Mas há não muito tempo atrás, irmãos, nós tínhamos valores na nossa sociedade. Não é? Há não muito tempo atrás. Havia valores que falavam a respeito da importância da família, da importância de ter fé em Deus, da solidariedade, do apoio àqueles que precisavam. Há não muito tempo. E hoje, irmãos, vamos crescendo nesta ideia do individualismo, cada um por si,
do dinheiro. Só interessa o que a pessoa tem na carteira, no bolso ou no banco. E cada vez mais é isto que nós vamos ver. Estamos a perder esta capacidade como sociedade de nós nos ajudarmos uns aos outros. E aqueles que têm algum altruísmo no seu coração são chamados de tolos. Estamos a viver numa sociedade em que quando se faz bem a alguém hoje em dia, normalmente a resposta é surpresa. Às vezes até desconfiança. Espera aí, onde é que está? Qual é a jogada que está aqui por trás? Não é possível esta pessoa agir desta maneira. Irmãos, às vezes vejo pessoas no consultório que ficam surpreendidas. Ficam um bocado assim a olhar o que é que se passa aqui. Então, mas este médico está-me a fazer isto, então, está-me a fazer este favor, está-me a dar esta ajuda. Mas a propósito de que é que isto está a acontecer? Alguma coisa está errada aqui. Mas o que está errado é o caminho que a nossa sociedade tem seguido. É o que tem sido ensinado ao nosso povo de uma forma geral. Agora, o Senhor Jesus já tinha anunciado isto, não deve ser surpresa para nós. E a nossa resposta qual é? É se o amor de muitos vai esfriar, não diz de todos. Que bom, não é, irmãos? O amor de muitos esfriará, não é de todos. Que não sejamos encontrados nos muitos, mas que o amor do Senhor Jesus nunca deixe os nossos corações. Jesus enfatiza aqui a noção de que nós temos que perseverar. Veja, irmãos, isto não quer dizer que nós vamos ganhar a nossa salvação, mas uma característica do salvo no Senhor Jesus é que ele é seguro, ele sabe para onde vai, ele não desiste facilmente, ele tem convicção e por isso ele persevera. Aquilo que me alegra é saber como o Senhor Jesus Cristo anunciou que o Evangelho seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as etnias, e então viria o fim. Este é assunto de debate dentro dos missiólogos. Se isto significa que a Igreja pode ou não, de alguma maneira, abreviar a volta de Jesus. Há aqueles que dizem que sim, há aqueles que dizem que não. Nós não estamos de maneira nenhuma diminuindo, irmãos, aqui a soberania de Deus. O Senhor é soberano, Ele sabe. E na hora certa Ele vai fazer aquilo que Ele sabe que é melhor. Mas eu entendo, irmãos, deste texto que nós podemos ter uma parte. Porque se é preciso que o Evangelho seja anunciado em todo o mundo e a todas as etnias, quem tem que anunciar somos nós, não são os anjos. E quanto mais tempo demorarmos para anunciar, mais tempo demorará para o Senhor voltar. Então vamos anunciar. Vamos anunciar. Quando eu tinha a alegria de olhar para a igreja que fomos organizar no interior de África e vi ali 3, 4 etnias diferentes, que até nós chegarmos àquele local não tinham nenhuma pessoa salva, eu tinha muita alegria, irmãos. Porque a Bíblia diz que na presença do Senhor, lá no céu, vão estar pessoas de todas as etnias. E até nós chegarmos ali, não havia pessoas daquelas etnias a adorar a Deus. E agora já havia. De uma forma muito pequenina, irmãos. Por favor, me entendam. De uma forma muito pequenina. Mas eu sentia-me alegre porque de alguma maneira estava a contribuir para aquilo que o Senhor tinha dito que nós tínhamos que fazer como igreja. Que é levar o Evangelho a todas as etnias, a todos os lugares do mundo, para que então o Senhor possa voltar. Esta é uma parte daquilo que Jesus compartilhou com os seus discípulos na quarta-feira. Esta quarta-feira, ao terminar esta partilha no Monte das Oliveiras, Jesus segue com eles para Betânia. É a última noite de descanso que Jesus vai ter. É a última noite de sono. Eu não sei que sono Jesus teve nesta noite. Ele sabe o que o espera. Na quinta-feira de manhã, ele voltará a Jerusalém. Já não mais sairá. Porque nesta quinta, ele vai se reunir com os seus discípulos a partir da tarde, vai instituir a ceia do Senhor, vai dialogar com eles e dali ele vai partir para o jardim do Getsêmani, onde será preso. Portanto, ele já não vai mais descansar até a cruz. Esta é a última noite em que ele vai dormir. Espero que os irmãos durmam esta e durmam as próximas. Mas estamos acompanhando desta maneira os passos do Senhor. Amanhã, aqueles que nós que pudermos aqui estar a esta hora, estaremos lembrando como na quinta-feira Jesus deu lições tão preciosas aos seus discípulos e instituiu a ceia. E amanhã nós não somente lembraremos isto, mas partilharemos novamente a ceia do Senhor Jesus àqueles que aqui estivermos.